Dia, senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG referente aos resultados do terceiro trimestre e dos 9 meses de 2025. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas durante a apresentação clicando no ícone Q&A localizado na parte inferior da plataforma. Sou Renato da área de Relações com Investidores, está presente hoje conosco, sou Maurício Tiso, CEO da companhia, e antecipadamente já quero agradecer a participação de todos em nossa conferência de resultados. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio do Grupo PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da administração da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e depende de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em projeções. Nesse momento, eu vou passar a palavra ao presidente da empresa, o senhor Maurício Tiso, que fará a apresentação de hoje. Então, Maurício, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todas e todos. Gostaria de começar agradecendo a presença nessa conferência de resultados da PDG Realty. Antes de passarmos para a agenda da apresentação de hoje, gostaria de destacar os principais focos estratégicos da companhia nesse primeiro semestre. Mantivemos como foco a eficiência operacional da companhia, com especial atenção na evolução dos lançamentos realizados Ix Tatuapé e Ix Santana. No final do terceiro TRI de 25, a obra do empreendimento Ix Tatuapé estava com 94,5% da execução física. Neste mês de novembro, foi expedido o habite-se para esse empreendimento, uma etapa importantíssima na continuidade da retomada da empresa. O Ix Tatuapé já está com aproximadamente 82% de suas unidades vendidas. Em relação ao empreendimento Ix Santana, já está contratada a construtora que será responsável pela execução da obra, e as obras já foram iniciadas. Adicionalmente, seguimos em tratativas finais referentes ao fechamento do financiamento deste projeto. Seguimos desenvolvendo nossa agenda de futuros lançamentos, buscando parcerias estratégicas e monitorando o mercado de perto para maximizar o sucesso dos nossos projetos. Mantivemos também o foco na desalavancagem, no reforço de caixa e na redução dos custos operacionais da companhia. Nesse sentido, em setembro, finalizamos o processo de aumento de capital para pagamento de dívidas contraídas após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial do Grupo PDG, no montante de 345,3 milhões. Essa operação teve como objetivo viabilizar a quitação de dívidas conforme acordo com os respectivos credores, preservando o caixa da companhia. Adicionalmente, conforme divulgado em 13 de outubro, a companhia deliberou, em segunda convocação da Assembleia, sobre a ratificação do novo fator de grupamento das ações PDGR3 em 200/1, sem modificação do valor do capital social. Lembramos que o grupamento em curso é uma ação que visa atender às exigências da B3, Novo Mercado, em relação à regra de penny stock. Começando com a nossa agenda da apresentação de hoje, iniciarei pelo slide 3, onde apresentamos os principais destaques do terceiro TRI de 2025 e os 9 meses consolidados do mesmo ano, do ano 2025, dos quais comentarei mais detalhadamente ao longo dessa apresentação. Alcançamos um VSO total de 19,3% e VSO de lançamentos de 10,6% no trimestre. Registramos uma redução de 40% no volume de distratos na comparação acumulada dos 9 meses de 25 contra 24. As despesas comerciais foram reduzidas em 36% na comparação dos 9 meses do ano de 2025. No resultado financeiro da companhia, obtivemos uma redução de 57% no prejuízo acumulado. Registramos um lucro bruto de 28,8 milhões, com margem de 31% no acumulado dos 9 meses de 2025.
solucionamos mais um empreendimento com obra parada, reforçando o compromisso da companhia com os empreendimentos que ainda não foram entregues. Seguindo para o slide 5, apresentamos o desempenho de vendas da companhia. No terceiro TRI de 25, as vendas brutas somadas às ações totalizaram 34,2 milhões, 57% abaixo do terceiro TRI de 24. No acumulado de 9 meses, as vendas brutas totalizaram 77,6 milhões, 33% abaixo do mesmo período. Excluindo o efeito das dações, as vendas brutas totalizaram 59,3 milhões no acumulado dos 9 meses de 25, 23% acima do mesmo período de 2024. 61% da venda total foi de produtos localizados em São Paulo, que é a principal praça de atuação da companhia. As vendas dos lançamentos representam 54% das vendas deste período. Durante o terceiro TRI de 2025, os distratos somaram 6,2 milhões, 50% abaixo do mesmo período de 24. No acumulado dos 9 meses de 2025, os distratos totalizaram 18,1 milhões, 40% abaixo do mesmo período do ano anterior. As vendas líquidas totalizaram 28 milhões no terceiro TRI de 2025, 59% abaixo do mesmo período do ano de 2024. No acumulado de 9 meses de 2025, as vendas líquidas totalizaram 59,6 milhões, 31% abaixo dos 9 meses acumulados do ano de 2024. Nesse período de 9 meses acumulados deste ano, foram registrados 2,4 milhões em repasses. Ao longo do terceiro TRI de 2025, não foram realizados repasses. A redução no ritmo das vendas é reflexo principalmente da elevada taxa de juros atual, reduzindo o acesso ao crédito para aquisição de imóveis prontos. Falando agora sobre o estoque da companhia, no slide 6, apresentamos a composição deste estoque. Ao final do terceiro TRI de 25, estoque pronto somado ao estoque de lançamentos totalizou 190,5 milhões, 27% abaixo do terceiro TRI de 24 e 9% abaixo do segundo TRI deste ano 2025. Essa redução decorreu principalmente das vendas realizadas no período. Sobre a composição desse estoque, 42% refere-se a lançamentos, 63% está localizado em São Paulo, que é a principal praça de atuação da companhia atualmente, e 85% são produtos residenciais. Como já mencionei, seguiremos nossa agenda de lançamentos para reforçar o estoque da companhia. No slide 8, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas aumentaram 36% na comparação trimestral. Na comparação dos 9 meses de 2025, o G&A foi aumentado em 6% em comparação ao mesmo período do ano de 2024, principalmente devido às despesas com ajuste de quadro realizadas ao longo deste ano, além de despesas com assessores estratégicos e jurídicos. As despesas comerciais foram reduzidas em 17% na comparação trimestral e 36% nos 9 primeiros meses do ano de 2025, devido à menor despesa com unidades em estoque no período, que oscila mediante vendas e distratos das unidades. A companhia segue uma prática rigorosa de gestão das despesas e controle de caixa, buscando melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos. Desta forma, o aumento nas despesas administrativas registradas, em sua maior parte no terceiro TRI de 2025, não reflete em uma tendência de alta para os próximos trimestres. No slide seguinte, de número 9, apresentamos a variação da dívida extraconcursal. A dívida extraconcursal aumentou 7 milhões, 1%, no trimestre e 28 milhões, 7%, nos 9 meses acumulados do ano de 2025, devido, basicamente, à liberação das parcelas de financiamento da obra do empreendimento X Tatuapé. Passando para o slide 10, apresento a variação da dívida concursal. A dívida concursal foi reduzida em 98 milhões, 8%, durante o trimestre e aumentada em 35 milhões, 3%, nos 9 meses acumulados do ano de 2025, devido ao aumento da taxa projetada para o IPCA, que impactou o ajuste a valor justo das dívidas. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos aos credores e as dações realizadas, a companhia já amortizou 2,3 bilhões em dívidas concursais. Essa redução irá aumentar ainda mais no quarto TRI deste ano, quando será contabilizado o aumento de capital
no valor de 345 milhões, homologado em outubro deste ano. Seguindo para o slide 11, apresentamos a desalavancagem da companhia. Somando as dívidas extraconcursais, dívidas concursais e o custo a incorrer, no final do terceiro TRI de 25, a alavancagem estendida da companhia totalizou 1,8 bilhão, uma redução de 5% ao longo do trimestre. Sobre o montante de alavancagem, destaco que as dívidas extraconcursais continuam sendo renegociadas e poderão ser habilitadas na recuperação judicial ao longo do tempo. As dívidas concursais têm vencimentos até 2042 e poderão ser amortizadas por meio de dações em pagamento e por meio da conversão em ações. Novamente, reforço que teremos uma maior desalavancagem da companhia ainda no quarto TRI de 2025, quando será contabilizado o aumento de capital no valor de 345 milhões, homologado em outubro deste ano. Mesmo considerando o início das liberações do financiamento do empreendimento Ix Santana. No slide 12, apresentamos a demonstração dos resultados, na qual vou destacar as principais variações e impactos do período. Registramos um lucro bruto de 8,4 milhões no trimestre, com margem de 22%, e nos 9 meses acumulados do ano de 2025, 28 milhões, com margem de 31%. No acumulado do ano, registramos um aumento significativo na linha Outras Receitas Operacionais, devido à reversão da provisão para distratos no período. Registramos um resultado financeiro positivo de 60,5 milhões no trimestre e de um prejuízo financeiro de 154,1 milhões nos 9 meses acumulados do ano de 2025, principalmente devido ao ajuste a valor justo das dívidas. Nesse trimestre, a companhia conseguiu reverter o prejuízo dos trimestres anteriores, registrando um lucro líquido de 24,5 milhões e, no acumulado dos 9 meses do ano de 2025, um prejuízo líquido que reduziu para 158,6 milhões. Agora, gostaria de trazer nossa visão sobre o momento atual da companhia. Mesmo com o cenário econômico atualmente mais adverso, conseguimos obter resultados muito positivos, como obtenção do habite do Ix Tatuapé, com entrega em breve, o início das obras do Ix Santana, além do planejamento e estruturação dos próximos lançamentos, entre outros. Esses são marcos importantes que indicam os avanços reais da companhia em direção à continuidade e de sua retomada. Desta forma, para a continuidade da retomada da companhia, continuaremos mantendo os pilares de simplificação e maior eficiência operacional, disciplina e controle financeiro, busca por inovação e olhar para as oportunidades de mercado e melhorar a satisfação de nossos clientes. Encerro aqui a apresentação dos resultados da PDG, agradeço pela participação de todos e aguardo vocês em nossa próxima conferência. Agora, abro para as perguntas. Antes de iniciar a sessão de perguntas e respostas, a gente vai mostrar apenas duas telas aí com o estágio atual de construção do Ix Tatuapé. Então, nessa primeira tela que está sendo projetada, tem a tela da fachada, né? A foto da fachada na condição atual. Já está com uma obra muito evoluída aí para entregar nos próximos meses, como o Maurício colocou. E na próxima tela, algumas áreas comuns aí que já estão ficando prontas, né? Já estão sendo concluídas aí nas próximas semanas. Estamos repetindo aí para fazer uma pergunta, indo para a sessão de perguntas e respostas, só clicar no ícone na parte inferior da plataforma, chamado Q&A.
Então, a primeira pergunta vem do Mário Borges. A primeira pergunta do Mário é: qual a tendência para o DNA, que registrou aí um aumento nesse terceiro trimestre de 2025? Bom, o que ocorreu nesse trimestre foi um evento em cima Próxima pergunta do Mário é: qual que é a previsão de lançamentos para 2026? Bom, a companhia estuda com muito cuidado, né, o momento que está o mercado, o comportamento do consumidor, para fazer o seu planejamento de novos lançamentos. A gente ainda está em fase final desses estudos, inclusive colocando a outra pergunta, que é a questão da tipologia, né? Qual o segmento que a gente vai atender, e enfim. Ah, e sai agora o áudio, Carol? Tá ouvindo? Normalizou. Então, respondendo novamente a pergunta aqui do início, nós tivemos um probleminha aqui de os lançamentos para o ano. Isso está sendo estudado com muito cuidado, olhando com muito detalhe todo o comportamento do mercado, bem como as expectativas do repasse na Então, eu espero que nos nossos próximos encontros a entrega gente já possa trazer essa novidade aqui para vocês. Muito bom. A próxima pergunta. dos Vou empreendimentos. aguardar aqui a Então, eu próxima espero pergunta. que nossos próximos encontros Então, a próxima pergunta sobre o custo a incorrer, né? Qual a expectativa, né, para o custo a incorrer nos próximos meses? Bom, aí, como o Maurício colocou, nos próximos meses a gente vai iniciar aí a liberação de financiamento para o Ix Santana, após o fechamento, né, desse financiamento para o projeto. Então, tem uma tendência de aumento, sim, na medida em que a gente não vai ter mais as liberações para o Wix Tatuapé e com posterior amortização desses empréstimos, né, desse financiamento Tatuapé, mas começa a entrar o financiamento para o Wix Santana, então deve ter uma tendência leve aí de alta ao longo dos próximos meses, mas nada que vai alterar demais aí a figura do que a gente está observando nos resultados agora do terceiro trimestre, que foram, enfim, que a gente passou agora aí com vocês. Bom, eu vou reforçar aqui para fazer uma pergunta, só clicar no ícone Q&A na parte inferior da plataforma. Temos aqui mais uma última pergunta que surgiu sobre a expectativa de vendas aí para o quarto trimestre de 2025 e vendas aí de forma geral para 2026 em função do cenário atual que a empresa vem observando. Só um segundo, a gente já vai responder essa pergunta aqui. Ricardo, obrigado aí pela pergunta. Só um segundo.
Bom, Ricardo, sobre a questão das vendas agora no quarto trimestre, a expectativa da companhia é que ela siga em linha com o que a gente tem até hoje e que a gente consiga atender, né, a meta dentro do esperado, dentro do que foi projetado para o ano de 2025, com até eventualmente uma superação dessa meta na parte de vendas, né? Obviamente a gente sabe que para o setor, enfim, as vendas elas estão um pouco mais difíceis em função do cenário econômico, taxa de juros, financiamento e tudo. Então, a gente está bem atento a isso para traçar os objetivos e as metas para 2026, junto com a diretoria comercial da companhia, com o Caio, para a gente entender como é que vai se comportar esse quarto tri e planejar para 2026, também considerando esse cenário aí de economia aí de crédito um pouco mais restrito. Tá bom, Ricardo? Muito obrigado aí pela sua pergunta. Nós vamos deixar espaço aqui para quem quiser fazer mais alguma pergunta no ícone de Q&A aí na parte inferior da plataforma. Bom, pessoal, não surgiu mais nenhuma pergunta aqui na plataforma, então vamos deixar o canal de Relações com Investidores aberto por meio do e-mail ri@pdg.com.br. Então, dúvidas a posteriori podem ser enviadas a qualquer tempo para o e-mail de RI. Fica aqui o agradecimento de todo o time da PDG, desejar a todos aí uma boa semana e até a próxima conferência. Muito obrigado.